como nós estávamos falando, a cura é o nosso direito. Quando eu ministrava a palavra, na época que eu pastoreava a igreja, eu dizia que Deus era, se Ele quisesse, Ele podia curar uns, mas Ele não curava outras pessoas. Mas se Deus agisse dessa maneira, Ele era injusto, sendo que a palavra do Senhor fala que a base do trono de Deus é justiça e verdade. Então, Ele cura todos. Agora, são todos que vão receber a cura? Não, porque muitas das vezes a pessoa é incrédulo, ele não crê, ele recebe a oração, como já aconteceu isso comigo mesmo, também deu orar, e eu falava, você está curado em nome de Jesus. Aí a pessoa, mas será? Quando ele fala o será, ele já quebrou a palavra, porque a cura, você tem que tomar posse, né? Pode ser uma cura instantânea, que nós já vimos, eu já vi milagres. Eu vim de uma igreja, que a irmã Cidinha também já participou, de eu ver paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, assim, curas extraordinárias, milagres extraordinários, né? E outros testemunhos que nós temos, né? Mas, quando você diz que Ele cura, se Ele quiser, não, Ele quer. É a vontade de Deus a cura para a nossa vida? É a vontade de Deus a cura para a nossa vida. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo. Jesus, quando Ele fez o sacrifício dele, quando engloba no sacrifício da cruz, engloba tudo. Nos dias de hoje, talvez você até conheça pessoas que enfrentam problema com depressão. Eu conheço pessoas que já tentou suicídio. Aí você fala, meu Deus, misericórdia, o que é isso? Mas não é. A pessoa tem que pegar a palavra, se apossar da palavra, mas muitas vezes ele tem que fazer um tratamento médico acompanhando ao lado, até ele se fortalecer fisicamente, para que ele tome posse da cura total, né? Então, tem que ser as duas coisas, porque nós não podemos também dizer para a pessoa, você já está curado, para com remédio. Não. Então, nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Mas, aí, o outro irmão, mas a doença é Deus que está ensinando. Aí eu questionei a pessoa, você colocaria um câncer no seu filho para você ensinar? Ai, jamais faria isso. Então, como é que Deus, sendo um Deus de bondade, Deus de verdade, Ele vai colocar doença num filho para ensinar? A doença é prova. Não é prova, não. A doença, ela vem do mal. Ela vem do inferno. Às vezes, portas abertas, às vezes, uma fraqueza no próprio físico da pessoa, né? Algumas coisas, nós temos nosso pastor é um testemunho do milagre de Deus, que ele foi curado do câncer. Agora, qual que era a consequência? Por que veio aquele câncer? A falta do perdão. Quando ele entendeu isso, né, lá no passado, ele liberou perdão e tomou posse da cura, ele foi curado. Aí nós temos o outro irmão que também tinha câncer, mas quando ele questionou Deus, o que ele questionou? Ele falou, Senhor, o Senhor não precisa de mim para trabalhar na obra do Senhor, eu quero trabalhar na obra de Deus, mas eu preciso da saúde para poder trabalhar. E Deus curou ele, porque Deus, para agir na terra, Ele precisa do homem. Deus não vai descer mais na terra para agir, Ele precisa de mim e de você. Se Ele precisa de mim e de você, para que a gente faça a obra do Senhor na terra, então é o prazer dEle que eu e você tenhamos saúde perfeita. Nós temos que cuidar um pouco também na nossa alimentação, né? Mas você toma posse da palavra. Amém? Então, Isaías 53, o versículo... Isaías 53... versículo 4 e o 5. E ele fala assim, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados.
Então, já é uma palavra que ele não fala que você vai ser curado. Ele não fala assim, pelas pisaduras de Jesus vocês serão. Não é isso que está falando na sua Bíblia? Pelas suas feridas, nós o quê? Já fomos. Então, lá na cruz de Jesus, quando ele falou, está consumado, lá está incluso tudo. Saúde física, saúde emocional, prosperidade. Porque na prosperidade, o que você tem que aprender? É o dízimo e ofertas. Né? O dízimo é você devolver a parte de Deus, a oferta é a semeadura. Você entendendo isso, né? O prazer de Deus é a prosperidade. Qual é o prazer de um pai que tem um filho que vai olhar na sua despensa e ver a sua despensa vazia? Então, se você compreender o amor de Deus, que é um amor incondicional, o amor de Deus não é um amor pela metade. O amor de Deus é um amor incondicional. E quando ele falou para nós, em João 16:33, ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas ele fala, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é as aflições? As aflições é, de repente, aquele problema que surge, uma doença, uma enfermidade. Eu já tive problema no pulmão, né, que apareceu em 2010, e na época me assustou, mas eu fiz o tratamento, mas aliado ao tratamento eu fiquei 6 meses, e todos os dias eu declarava que o meu pulmão ia ficar limpo como um pulmão de uma criança, e eu fui curada. Depois veio no meu intestino e eu pedia oração, mas ao mesmo tempo eu declarava a saúde do meu físico, eu declarava como eu declaro hoje todos os dias. Então, para a glória de Jesus, já estou curada. Entende? Então, você vai se apossando, mas como que você vai tomando posse? A palavra, o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque no conhecimento da palavra, você vai tomando posse da cura para o seu corpo e você vai declarando, né? Que a gente, por exemplo, tem a idade. A gente vai... Porque se você vai no médico, o médico fala, ele examina, fala, tem uma artrose aqui, tem uma aqui, mas o que é bico de papagaio, sei lá como é que eles falam lá. O que é isso, doutor? Isso é velhice, não sei o que lá. Rejeito e renego, em nome de Jesus. Mas o que eu faço? Todos os dias, quando eu vou orar, amados, é difícil o dia que eu não declaro isso. Eu declaro mente perfeita, cérebro perfeito, memória perfeita para a glória de Deus. Põe a mão no meu pescoço, eu declaro cura nos meus ossos. Põe a mão nas minhas costas, declaro cura nas minhas costas. Declaro cura nos meus ossos, declaro. Senhor, é da idade, mas eu não aceito isso em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 92, que na velhice ainda darão frutos, então eu quero dar fruto para a glória do Senhor, quero fazer a obra de Deus, não estou pedindo saúde para que eu fique passeando, eu estou pedindo saúde para que eu possa servir o reino de Deus e servir a obra do Senhor. Então, eu vou me apossando da palavra do Senhor. Lá em Gênesis 1:26, vocês não precisam abrir, eu vou abrir aqui rapidinho, quando ele fala, Deus fala que ele deu domínio para o homem, né? Gênesis 1:26, ele fala assim, então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala o homem, não é o homem masculino, é o ser humano, é a humanidade. Então, quando ele fez a humanidade, então ele falou assim, domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os grandes animais da terra, os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e dominem sobre os peixes do mar. Então, Deus deu domínio para o homem. Mas como que esse domínio foi perdido? Tanto o homem perdeu da inteligência, que ele tinha 100% da inteligência. Hoje, segundo a medicina, é 10% que o homem usa da inteligência, e olhe lá, os mais top lá, né? Então, percebe tanto que o ser humano perdeu com a consequência do pecado, né? Mas Deus deu domínio para nós. Agora você vai lá para Mateus, capítulo 16. Versículo 19. Mateus
16, versículo 19. E ele diz assim: então, quando ele fala, versículo 18, ele fala assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, ele estava falando o que Pedro tinha falado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, Jesus falou sobre esta pedra, que é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, ele ia edificar a sua igreja. E ele fala: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, né? Quando ele fala ligar, né, no grego, eles explicam que o ligar é amarrar, e o desligar é o desamarrar. Para a gente não errar, eu uso a palavra concordar. O que você concordar na terra, será concordado nos céus. Em Mateus 18, 19, se você ler, ele fala: o que duas pessoas concordar na terra a respeito de alguma coisa, Deus vai concordar no céu. Então, você conseguir com uma pessoa, de repente, o casal, ou a mãe e filha, ou você conseguir um amigo, uma pessoa que ora junto com você. Então, você vai orar em concordância a respeito daquele pedido. E a palavra fala que aquilo que vocês concordarem na terra, Deus vai concordar no céu. E quando ele fala as chaves do reino dos céus, o chave do reino dos céus são princípios. Qual o princípio? Primeiro princípio nós já lemos, que é Isaías 53, 4 e 5. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, ele fala: a confiança que nós temos é que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Pelo que eu li da palavra, a cura para o seu físico é a vontade de Deus? Sim, não é? Não foi o que nós lemos? Pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. Então você não vai orar: Senhor, se o Senhor quiser. Que eu já vi pessoas orando assim: se Deus quiser, Ele vai me curar. Ele quer. Então você tem que entender isso, que Ele quer com que você seja curado. Então você vai orar com confiança, porque Ele fala assim: se pedirmos, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, é a vontade de Deus a sua cura. Agora você vai para o Salmo 103. Salmo 103. Versículo 3. Salmo 103, versículo 3. 103, 3. 103, versículo 3. Então ele diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Né? E o 8, ele fala que o Senhor é compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor. Então, o caráter de Deus é amor. A bondade de Deus, a bondade, Ele é bom. Né? Muitas das vezes nós, até eu mesmo, quando eu ministrava sobre Jó,
né, que ele fala que, mas Deus permitiu que o diabo colocasse doença nele, Deus permitiu que o diabo tirasse os seus bens. Na época eu aceitava isso. Hoje, amados, depois que eu conheci, essa verdade esclareceu no meu coração, e eu fui ler o livro de Jó, que eu estou lendo ainda, estou no capítulo 32, eu ficava assim, mas Deus, como que pode? Como que eu pude pensar isso? Porque para pensar comigo. Um Deus que deu o filho dele, que era o que ele mais amava, para morrer no nosso lugar, ele ia permitir que Satanás, que a Bíblia fala, lá em Colossenses 2, 14 e 15, que Jesus venceu Satanás, destronou ele do seu domínio, né? Expôs ele à vergonha e ao desprezo eterno. Lá em Apocalipse 1, 18, fala que nem a chave da casa dele ele não tem. Se Jesus venceu Satanás, derrotou Satanás, como que Deus vai permitir que o diabo fizesse de um filho dele gato-sapato? Foi Deus que permitiu. Para raciocinar comigo. Como eu questionei esse irmão, se ele colocaria doença no seu filho para ensinar ele? Mas lá fala que foi Deus que permitiu. O autor fala que foi Deus que permitiu. E eu acredito que Jó estava contando, segundo a ótica que ele tinha de Deus, que as pessoas contavam para ele. Só que no final, quando você vai para Jó capítulo 42, a Bíblia fala que ele fala assim, Senhor, me perdoa, porque eu falava do que eu não sabia, do que eu não entendia. Agora eu vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. Então, o que ele falava não era de acordo com o caráter de Deus. Depois que ele foi compreender o caráter de Deus, que ele foi entender que não foi Deus que fez aquilo. Então, você pode encontrar pessoas que às vezes está doente ou vem alguma coisa, é permissão de Deus, é prova. Está no moinho, está te ensinando. Como que doença vai ensinar alguém? É uma coisa tão terrível. Ninguém, quando a gente fica doente, de repente, né, eu já fiz cirurgia, e que você fica imobilizado numa cama, meu Deus, para pensar. É a vontade de Deus um filho dele paralisado numa cama, dependendo da ajuda do outro? Jamais. Então, isso que você tem que entender, doença não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua cura. E você tem que reivindicar isso todos os dias, todas as horas. Mesmo que venha o sintoma da doença, você vai dizer, eu sou curada, porque a palavra de Deus diz isso. Eu estava essa semana indo, e o meu pescoço aqui, doendo aqui. Eu dirigindo, eu coloquei a minha mão no pescoço, e eu dei um grito. Eu falei, dor, escuta a minha voz agora. Pelas pisaduras de Jesus eu já sou curada. Você vai embora do meu pescoço porque eu não tenho dor nenhuma. Você está ilegal, saia, em nome de Jesus. E continuei dirigindo. Cadê a dor do pescoço? Foi embora. Entende? Porque se você aceita, é a idade, tudo bem, tem a idade. Mas a Bíblia não fala que Ele renova nossas forças como a força da águia? Ele fala isso no Salmo 40, 29, 31. Ele fala que Ele dá força para aquele que não tem nenhuma força, nenhum vigor. Os jovens podem correr e se cansar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele renova as suas forças, como a força da águia. Então, você não tem que aceitar. Às vezes a gente passa no médico, o médico fala, eu não vou bater de frente com ele, porque ele tem a ciência, né? E a gente também nem deve fazer isso. Mas ele fala dentro do meu coração, eu rejeito e renego. Quando eu saio de lá, eu já rejeito e renego tudo que ele falou. Eu tenho um sobrinho que veio o diagnóstico, eu já rejeitei, reneguei, falei, em nome de Jesus, ele não tem nada disso, ele é curado, ele tem mente saudável, ele tem a mente perfeita, ele tem a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, a mente de Cristo é uma mente perfeita. Você tem o Espírito Santo em você, e o Espírito Santo em nós, ele é força. A Bíblia fala que ele é um encorajador. Então, isso que você tem que compreender, porque você encontra, muitas das vezes, um filho de Deus, né, que eu já encontrei, nesse caso, a pessoa está num desespero total, e eu ministrando a palavra, da pessoa até pensar em suicídio. Aí você fala, mas isso é uma fraqueza? Sim, mas é uma fraqueza momentânea. Vai vendo, a pessoa vai deixando, porque se vem a tristeza, como é que você manda a tristeza embora?
palavra do Senhor fala, lá em Neemias 8:10, ele fala, a alegria do Senhor é que te fortalecerá. A alegria do Senhor é a tua fortaleza. Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então fala, a alegria é saúde, irmãos. Você ri, mas eu estou sentindo alguma coisa, eu vou rir. Começa a rir, que nós tivemos domingo, foi um culto tão poderoso, e aquele pastor falou sobre alegria, né? E tinha uma menina, essa menina, ela faz parte do abrigo, um abrigo da prefeitura, e eles vêm assistir aula. E aquela menina não quis ir para a aulinha deles ali. Ela quis ficar. E quando aquele pastor falou sobre alegria, e a irmã foi orar com aquela menina, amados, a menina riu, deve ser adolescente. Aquela menina riu durante 30 minutos, sem parar. Aquela menina dando gargalhada, mas ela gargalhava. Mas aí o que nós entendemos? Aquele tempo que ela estava rindo, aquela alegria, estava tirando alguma tristeza que estava dentro dela. Ela saiu leve, aquela alegria, aquele sorriso, aquilo foi um limpar do coração e da alma daquela menina. Então ela precisava daquele culto para que ela fosse curada. A alegria te traz cura, a gratidão. Você fala, mas eu vou ser grato do quê? Seja grato, o dom da vida. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço para Deus, Deus, obrigado pelo dom da vida, porque eu acordei. Obrigada. Se eu vou dormir, Pai, obrigada porque eu posso dormir, eu posso descansar. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada pela minha família. Obrigada pela igreja. Obrigada pela vida dos meus pastores. Então, você tem muito que agradecer a Deus. A gratidão também. Amados, isso da gratidão, eu já vi no Face. Pessoas que cobra caro para ensinar as pessoas que a gratidão é saúde. Eu preciso pagar para aprender sobre gratidão, que a palavra do Senhor fala para eu ser grato. Grato a Deus, ser grato. A gratidão também ela traz cura para o nosso coração. 1 Pedro 2,24 e Mateus 8,17, ele vai falar a mesma coisa. 1 Pedro 2,24. E essas passagens bíblicas, era bom você anotar, porque você vai ter a palavra quando você for orar. Você escreve essa palavra no papel e vai declarando a palavra todos os dias, como eu falei para essa irmã, pegar o Salmo 91 e escrever ele, e todos os dias ela lê, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E ele diz assim, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Vocês eram ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas, né? Então, e o Mateus 8,17 fala a mesma coisa. E essas mensagens bíblicas, essas passagens bíblicas, elas só vêm confirmar para você. Porque quando eu falei dos princípios, lembra que eu falei a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus são princípios. O que são princípios? Quando você vai orar a palavra. O princípio, por exemplo, o princípio da cura. É um princípio de Deus, que está aqui para que você toma posse da cura. O princípio da prosperidade. Mas como é que eu sei? Eu já passei alguns versículos para vocês, né, que ele fala da prosperidade. Os Salmos, deixa eu só confirmar aqui, que às vezes eu confundo ele. É o Salmo, ou é o 27, 35, ou é o contrário. Deixa eu só confirmar aqui, que ele fala que é o Salmo 35, 27. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provado a minha inocência, e sempre repitam, o Senhor seja engrandecido, o Deus que tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Então, Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Agora, é prazer de Deus ver um filho dele desempregado? Ver um filho dele doente? Não, prazer de Deus é que você tenha cura. E lá em Marcos, capítulo
O Salmo 103 também, aqui, deixa eu aproveitar que eu estou aqui, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Salmo 107, Salmo 107, 20. Ele fala, ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. E Marcos 16, 17, Marcos, capítulo 16, versículo 17. Né? O 16, ele fala, o 16, 16, ele fala, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O 17, ele fala, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o que é mais interessante aqui, ele não está colocando que são os pastores. Ah, o pastor que vai colocar a mão sobre a cabeça do enfermo, o enfermo vai ser curado. Ah, é o presbítero, ah, é o apóstolo, é o obreiro. Não, ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lucas 10, 19, ele fala, eis que vos dou poder sobre a força do inimigo e não lhes fará dano algum. Eu dou poder e autoridade sobre toda a força do inimigo, não nos fará dano algum. Ele não está falando que ele dá poder para o pastor, para o presbítero, para o apóstolo, para o obreiro, para o profeta. Não, ele dá poder, ele deu poder para a igreja. Quando ele fala em Mateus 28, 18, que ele fala, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, quando você vai para Efésios capítulo 2, ele fala que esse poder, ele delegou para a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja sou eu e você, somos nós, toda a igreja do Senhor Jesus. Por isso que se a igreja em geral, toda a igreja compreendesse isso, a igreja tinha uma força poderosa. Por quê? Porque muitos lugares que eles vão, eles só acreditam na oração daquele pastor. Ah, mas aquela oração do pastor é mais forte, a oração do pastor é poderosa. Ah, não, mas só tem efeito a oração do apóstolo. Aonde que está escrito isso, amados? Quando ele fala que ele deu autoridade para a igreja. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, o povo, é o corpo dele. Então, o corpo dele pode orar. De repente, a sua criança está doente. Ah, eu tenho que levar na igreja, eu tenho que pôr a mão. Não, você mesmo, impõe a mão sobre aquela criança, ora, declara a cura, manda a doença embora. Você tem autoridade em nome de Jesus. Você está curado. Tem um livro aqui na livraria que chama O Nome de Jesus, que é uma boa também para você ler, para você compreender o poder do nome de Jesus. Porque no Ato dos Apóstolos, quando Pedro e João, eles estavam indo para a hora da oração, e aquele paralítico pediu uma esmola, Pedro e João olhou para ele e falou assim, olha para nós, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Aquele homem deu um pulo e saiu andando. Então o que ele tinha, ele deu, a autoridade do nome de Jesus, e essa autoridade ela é delegada para você, você não tem que ter medo, surge lá, meu irmão, seja o que for, manda embora em nome de Jesus. E para a gente encerrar, João 14, 12. João, capítulo 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Ele fala assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. E Mateus 9,35 fala que Jesus passou o tempo ensinando, pregando e curando as enfermidades.
A função de Jesus, quando ele veio, foi curar doente. E libertar os oprimidos, libertar os endemoniados. Agora, quem que faz essa obra de Deus na terra? Eu e você. Então, não é o profeta, não é o apóstolo. Ah, é o profeta das nações. Ah, é o apóstolo ungido. Ah, é aquele apóstolo que tem uma oração forte. A oração poderosa. A sua oração tem poder. Você é filho de Deus. E ele está falando, olha aqui que ele fala. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maior do que elas. Você crê? Se você crê, você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. E daí ele fala, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, a cura é um direito nosso, para nós, para o físico, seja emocional, seja espiritual. Porque, às vezes, tem aquele dia que você parece que você não levanta, você não está bem. Mas se você deixar, meu irmão, tem dia que, às vezes, acontece isso, se você não cuidar, você fica na cama o dia inteiro. Mas quando acontece isso, eu lembro da palavra. A alegria do Senhor é que me fortalece. Paz. Paz, ele fala lá em Isaías 26, 3, ele fala assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. João 14, 27, ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz é um direito nosso. Filipenses 4, 6, ele fala para nós assim, não estejais inquietos por nada, através da oração e da súplica, sejam conhecidas as vossas petições. Filipenses 4, 7, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, é promessa. A paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o meu sentimento, o meu coração em Cristo Jesus. Eu lembro um dia, eu estava fora, andando na rua, eu fiquei falando esse versículo, acho que eu devo ter falado umas 300 vezes. Até que quando eu cheguei na minha casa, a paz estava no meu lar e a paz estava no meu coração. É uma promessa do Senhor. Por isso que você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa ler essa palavra, mas deixar com que essa palavra entre dentro do teu coração. E eu já aconselhei isso para vocês, pega um caderno. Por isso que é importante que você anote os versículos. Por quê? Porque você anota os versículos, você vai escrever. Quando você precisar, está lá escrito. O Salmo 91, escreve o Salmo 91 na sua linguagem, para você. Lê em voz alta. Porque ele fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, você está falando, você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Entende? E às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa, às vezes na televisão. A televisão nem estou tendo tempo mais de ligar. Mas antes não, gastava aquele tempo. O WhatsApp rouba tempo. O Face rouba tempo. E por que nós não gastamos tempo com a palavra? Sendo que Jesus é o pão, é o alimento. E você precisa desse alimento. Entende? Então, faça dessa palavra o alimento para a sua vida. Escreve isso. E vai falando. Porque a gente vai, como é que você consegue gravar? Pega um versículo de cada vez. Vai falando, porque eu acredito que você consegue gravar. Sim, falando diversas vezes, você não consegue? Porque eu sou assim, eu tinha mais facilidade quando eu era mais jovem, né? Eu estou jovem ainda. Mas agora, eu vejo, mas eu pego, eu não quero saber. Eu vou falando, eu vou lendo. Depois eu não leio mais, eu fico falando na minha mente, para ver se eu lembro aquele versículo. Aí eu erro, eu volto lá de novo. A hora que aquele versículo entrou, e eu não esqueço mais, quando eu lembrar, está escrito isso, aí eu vou passar para outro versículo. Mas eu fui decorando a Bíblia desse jeito. Por que é importante? Para que você decore a palavra de Deus. Porque na hora da adversidade, você vai lembrar o que está escrito. Qual é o princípio da palavra? Quais são a chave do reino dos céus que vai abrir a porta para você no céu? É a palavra. Quando você diz para ele, Pai, está escrito na palavra do Senhor. Isaías 53, 4 e 5, que Jesus já levou na cruz do madeiro as minhas dores, enfermidades, angústia, tristeza, desespero. Pelas suas feridas eu já fui curado. Então eu sou curado, eu sou tratada, eu sou liberta. Em nome de Jesus eu sou curado.
curado. E a cura vai se concretizar na sua vida. Então, você não aceitar que venha a doença sobre você. Não aceita, no nome de Jesus. Amém? Então, fecha os teus olhos, eu quero orar para você. Eu vou tirar a oferta, né? E depois eu quero orar pelos doentes. Se tiver alguém doente, nós vamos orar em nome de Jesus e eu creio que você vai ser curado